Tudo bem Boa com noite. vocês? Olha, Graças a Deus. Muito bom. Espera que apareceu um Boa negócio de gravar noite. aqui. Oi, Bruninha. Estava agora mesmo perguntando para a Amanda se era a mesma turma que tinha assistido a outra aula de liderança. Ela falou que alguns ela acredita que sim, outros acredita que não. Tem uns nomezinhos aqui que eu Tem me gente lembro. nova. Eu acho que tem gente nova, é isso que eu ia falar. Mas tudo bem, porque o tema não é contínuo, né? A gente vai falar aí sobre outras coisas, outras abordagens de liderança, mas muito legal. Bom, pessoal, vamos começar. Tem gente chegando devagarinho, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí aos pouquinhos, a gente vai falando. Já vou perguntar, então, quem assistiu a outra aula que eu dei? Ih, gente, eu nem sei mais que mês que foi, até esqueci agora. Você lembra, Amanda? Eu não lembro, mas eu acho que foi em julho, talvez, junho, por aí, né? Nenhum de vocês? Olha só! Ah, não, a Rita sim, eu lembro. Eu ia falar a Rita e acho que o Darlan também, não foi? Não lembro, acho que o Darlan também, talvez. eu não recordo. Não? Não. Ixi. Então não, então foi seu nome que me confundiu. Certo, era outro Darlan que eu vi em algum momento aí, achei que era você. Pode ser. Mas tá ótimo. Bom, gente, vou me apresentar, né? Falar um pouquinho aí de mim. Eu sou Lisandra Nunes, sou consultora de gestão e mentora de liderança e carreira. Eu trabalhei por 20 anos aí no corporativo de uma grande rede internacional de hotéis e há 2 anos, agora em outubro faz 2 anos, eu saí da rede, né, onde eu trabalhei aí por esse tempo todo para trabalhar de forma independente, né? Na verdade, na rede mesmo eu fiquei 18 anos. Eu brinco que eu atingi a maioridade e fui embora, né? Peguei minha carteira de motorista e fui embora fazer outra coisa. Então, naquela vontade, né, de empreender, né? Hoje eu sou uma eu presa, como eu brinco, eu trabalho com consultoria, com mentoria, e muito focado para liderança, principalmente para jovens líderes, né? O primeiro cargo de liderança, que a gente sabe que é um desafio super grande de assumir, né? Um cargo tão estratégico, a gente sai da operação e cai, às vezes, né, de boca aí na liderança, sem ter um acompanhamento, sem ter uma supervisão direito, sem ter um ensinamento mesmo, né, de como as coisas devem funcionar. E às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Às vezes vai no osso, às vezes não vai. Mas, enfim, hoje meu trabalho é ajudar aí esses jovens líderes também a conquistarem o seu espaço, né? Assim como um dia eu já conquistei. Então, a gente vai falar sobre esse tema hoje, né? Sobre liderança. E eu já quero começar compartilhando, vou precisar da ajuda da Amanda aqui, porque a gente já vai começar com uma atividade de pequenos grupos, né? Deixa eu ver, a gente está com quantas pessoas aqui? Agora entrou mais uma pessoa. 2, 4, 5, 10. São 4 grupos que eu preciso, Amanda. Tá? Já formei, vão ser grupos de 3, por enquanto só um que tem 4. E os outros, na verdade, todos de 3. Não, eu vou mudar aqui, dá todos de 3 mesmo, tá certinho. Tá bem, vou compartilhar aqui a tela para explicar um pouquinho para vocês, então. Bom, a gente vai... vocês vão ficar divididos aí em grupos, então, né? No primeiro momento. E cada grupo vai ter um case. E agora que eu fiquei confusa. Eu compartilho aqui os cases e eles, tipo, tiram foto, alguma coisa do seu case, e aí acho que é melhor, né? Depois a gente faz a leitura de todos, que eu quero ler depois, quando eles já fizerem as observações. Pode ser assim, gente? Então, vamos lá. Eu vou passar os cases aqui. Vocês tirem uma foto no celular do case, porque eu também não sei exatamente qual grupo, quem vai estar em qual grupo. Não sei se a Amanda já quer falar. Eu posso falar quais são as pessoas então do grupo e a gente já determina qual vai ficar para cada grupo, tá? Tá bem. Sala 1, Thaisa, Bruna e Cássio.
2, Castro, Darlan e Karen. 3, Fábio, Rita e William. 4, Edson, Jéssica e Wesley. Todo mundo pegou? Então, gente, eu vou compartilhar aqui os cases. São cases de situações verdadeiras que aconteceram e eu quero que vocês, então, observem, né, quais foram as ações tomadas aí por esses líderes em decorrência desses fatos que aconteceram e aí depois a gente volta, então, para falar sobre tudo o que aconteceu, né, o que vocês identificaram aí de ações que chamou a atenção de vocês em relação ao comportamento e às atitudes, e as escolhas e as decisões desses líderes em cima dos fatos que a gente vai ver aqui, tá? Então, vamos lá. Então, case 1, que é do grupo 1, da sala 1, né? A Thaísa, a Bruna e Cássio, é isso? Podem tirar, dar um print aí na tela. Quem quiser também ver os cases e tirar foto, também pode. Vamos para o case 2. Opa, pulei. Case 2, então, Castro, Darlan e Karen. Pessoal, eu estou deslocando, chegando em casa, tá? Ah, tá bom, mas acho que o pessoal do Já teu grupo vou. pode tirar foto, né? O Castro Tá bom. e a Karen. Tem mais 2 minutinhos, eu tô tranquilo. Tá bom. O grupo 3, então, da sala 3, né? Fábio, Rita e William. E o grupo 4, que é a Jéssica, Wesley e o Edson. Fica, então, com o case 4. Posso parar de compartilhar aqui? Todo mundo tirou fotinhos? Bom, vamos lá então. O que vai acontecer? Então, vocês vão ser divididos em salas, conforme a Amanda falou, e a gente vai ter, deixa eu ver aqui o tempo. 10 minutos é pouco, será, Amanda? Você que está mais acostumada aí com os grupos. É pouco? 15 minutos, então. Tá. 15 minutos, depois tiver um chorinho, a gente negocia novamente. Então, todo mundo entendeu o que é para fazer, gente? Vocês vão ler o texto, é um case verdadeiro, né? E ali fala de uma situação difícil que a empresa passou e o comportamento, as atitudes, as decisões que os líderes tomaram. E eu quero que vocês observem quais foram essas decisões e se até no julgamento de vocês como líderes, se vocês também talvez tomariam essa mesma decisão ou tomariam decisões diferentes. Tá bem? Então, 8h14, 8h30, então a gente retorna. Fechou? Então, até mais. Deu tempo, gente? 15 minutos? Deu. Deu, né? Suficiente. Muito bom. Bom, vamos lá então. Deixa eu voltar minha tela aqui para compartilhar com vocês. Para a gente abrir aqui o case. Pronto. Vamos começar então com o case 1, que é o grupo da Thaísa, Bruna e Cássio. E se tem mais alguém, porque entraram algumas pessoas depois, me perdoem porque eu não anotei. Anotei só aqui o pessoal que estava logo no comecinho, né?
E aí, grupo 1, acho legal a gente ler, né, o case, alguém do grupo se quiser ler, para a gente poder compartilhar com todo mundo, aí depois vocês pontuam aí quais foram as observações que vocês tiverem em relação ao líder dessa ação aqui do case. Quem pode fazer uma leitura rápida aqui do primeiro case para a gente, do grupo 1? Um de cada vez, para não ficar confuso, por favor. Obrigada. Tássia, Bruna, Cássio. Ou vocês preferem que eu leia? Vou ler, então. Tá. Em 11 de setembro de 2001, 7 funcionários do grupo TJX, Companhia Americana de Lojas de Departamento, estavam a bordo de um dos aviões que fez parte do ataque terrorista ao World Trade Center, em Nova York. A equipe que viajava a trabalho faleceu na colisão da aeronave com os prédios. Assim que soube da tragédia, o CEO da TJX, Edmund English, ligou aos prantos para os conselheiros e fretou um avião para levar as famílias dos empregados do Canadá e da Europa até a sede da companhia em Massachusetts. Mais do que isso, o executivo fez questão de receber todos pessoalmente quando chegaram ao estacionamento da empresa. Era meia-noite do dia 15 de setembro. Essa história faz parte de um estudo Leading Times of Trauma, publicado em 2002, em que professores da Western Washington University acompanharam empresas e profissionais que sofreram com os atentados terroristas. Os estudiosos queriam compreender se havia alguma maneira de as corporações acelerarem a recuperação de quem passou por experiências traumáticas. E descobriram que sim, mas apenas... Oxi, perdemos o áudio. Vou continuar lendo, então. Tá bom. Descobriram que sim, mas apenas as lideranças adotassem uma série de comportamentos, como sentir verdadeiramente a dor do outro. 18 anos depois, as descobertas dos professores da Western Washington se tornaram mais atuais do que nunca, durante a crise do novo coronavírus. Liderar nesse contexto exige muito de quem está à frente das empresas. É necessário, como diz a jornalista Nathalie Pugliese, na reportagem de capa desta edição, equilibrar em uma mão a sobrevivência do negócio e a necessidade de transformação, e na outra, as demandas e anseios dos times. Não é uma tarefa simples, e à primeira vista pode parecer que apenas super-heróis dariam conta do recado. Mas não é o caso. As habilidades necessárias agora estão ao alcance de qualquer ser humano, e nenhum discurso sobre a transformação do mundo do trabalho consegue esconder o fato de que certas atitudes sempre diferenciam os verdadeiros líderes. Bem, e aí, pessoal, o que vocês discutiram lá sobre essa liderança, sobre esse estilo de liderança? Nem sei se isso é um estilo de liderança, eu acho que é um comportamento, né, do líder mesmo, não é nem, obviamente que não é um estilo. Elisandra, a gente estava conversando e foi unânime, assim, né? Todos do grupo, nós 4, nós enxergamos essa atitude dele de uma forma... Ele se colocou realmente no lugar do outro, no lugar daquela família, né? A gente pôde perceber isso quando ele realmente ficou chocado com o que aconteceu, ele ligou aos prantos, né? E aí depois, ele não só nessa atitude, ele poderia enviar alguém no lugar dele, mas ele quis receber, ele se tornou... Ali a gente sentiu como se ele humanizou toda a situação. Ele foi, ele quis estar presente, ele recebeu toda aquela família, ele acolheu aquela família. E eu até conversei um pouquinho com eles que a gente viveu isso, eu e minha família, parecido, assim, porque nós perdemos o meu sogro no acidente de carro, e ele estava saindo de uma base em horário de trabalho e indo para outra, e ele se acidentou. E foi num lugar muito longe da nossa cidade. E aí a empresa se fez exatamente bem parecido com o que aconteceu nesse caso, sabe? Acolheu, eles foram no enterro, eles colocaram tudo ali à nossa disposição, né? Nos ajudaram muito. E a sensação que nos deu foi que não era só um funcionário, era o funcionário, sabe? Você não sente que você faz parte de um exército, que você é uma peça. Você entende que você é único ali naquele lugar, sabe? Você é a pessoa.
E nós concordamos que esse CEO, eu acredito que, eu falei por mim, né? Eu acho que eu agiria da mesma forma, eu acho que eu agiria nessa mesma linha de raciocínio dele, de acolher, de abraçar, de estar ali, de ver o que precisa, sabe? Nós entendemos dessa mesma forma. Foi uma atitude bem empática, né? Ele realmente se colocou no lugar ali, o que ele gostaria que fizessem, talvez, se tivesse acontecido alguma coisa com a família dele, por exemplo, né? O que ele considerou importante. E como você falou, né? Você usou a palavra certa. Não é que era o funcionário, eram pessoas, né? Eram pessoas que estavam lá dentro e que a perda dessas pessoas ia trazer consequências muito fortes para toda a família. Não é só, quando a gente perde alguém da família, não é só aquela pessoa que vai embora, né? A gente perde um pedaço da organização da família inteira. Eu também perdi meu irmão mais novo com 17 anos e quando ele se foi, é como se a gente tivesse, todo mundo perdeu um pedacinho. Então, quem já perdeu uma pessoa muito próxima sabe como é difícil uma situação dessa, ainda mais num acidente assim tão horrível, onde todo mundo viu, né? E todo mundo participou ali de alguma forma, quase que ao vivo mesmo, imediatamente. Então, foi uma atitude, eu também considero aí, né, complementando, muito, muito nobre mesmo, que talvez ele diretamente não precisaria ter feito, e sim mandado um representante ou alguém, né, da empresa que também poderia dar um suporte. Alguém mais do grupo quer complementar? A Bruna? Voltei, gente, desculpa aí. Caí. Foi indo assim, só você ficando, até que desapareceu. Você quer complementar alguma coisa? O pessoal do grupo. Eu não vi o que eles falaram, mas a gente foi bem, assim, bem unânime, né, nas nossas opiniões lá. Acho que a atitude dele está bem clara, assim, o posicionamento dele. Então, confio neles aí. Legal. A gente falou um pouquinho de empatia, né? Que ele foi bem empático, que ele realmente se colocou no lugar aí das pessoas, né? Que perderam aí seus familiares. E é isso. Eu acho que, inclusive, esse líder nessa hora ele foi mais, eu pelo menos imagino, que era mais a pessoa Edmond English que estava lá do que o próprio CEO, né? Acho que ele foi muito o que ele como ser humano mesmo sentiu. Muito bom. Bom, vamos então para o nosso segundo case, o case 2 do grupo 2, que é o Castro, o Darlan, que estava em trânsito, não sei se já chegou, e a Karen. Quem vai ler para a gente? Eu leio. Tá bem. Eu leio. Imagine que é um painel solto na cabine do passageiro de um avião que faz voo Nova York e Los Angeles. O painel tem uma ponta aguda que rasgou as meias de uma passageira. Esta reclama com a aeromoça mais próxima. A aeromoça não pode consertar o painel porque não dispõe das ferramentas necessárias para isso. Ela precisa de ajuda. A única coisa que pode fazer é preencher um relatório que vai acabar num escritório qualquer. O escritório, porém, tem somente um telefone e um computador, nenhuma ferramenta. Assim, nossa aeromoça delega o problema a um superior na companhia e está consciente de que cumpriu com o seu dever. Mais tarde, naquele mesmo dia, o relatório será enviado a outro departamento. Meia hora depois, será colocado na mesa de alguém no departamento técnico. O técnico não tem muita certeza se poderá ou não resolver o problema, mas não há motivo para preocupação. Nesse momento, o avião está voando a 31 mil pés. O técnico anota no formulário já amassado: consertar quando possível. O conserto será feito 10 meias rasgadas depois. Bom, o que a gente conversou são alguns pontos, né, relativo a esse caso. Então, o primeiro que a gente falou é que a atitude em si não foi uma atitude coerente. Por quê? O primeiro ponto é que a gente teria que ter aí um alinhamento de um processo mais empático, né? A aeromoça ter sido mais empática e buscar, num primeiro momento, solucionar o problema. Então, ela não poderia consertar, mas ela poderia isolar aquilo, ou mover o passageiro para um outro assento, de forma a não ocasionar
novos danos, né? No outro lado, ela também poderia ter tido ali um momento de rapport até com o passageiro, né, se colocando no lugar dele também, aí está falando de empatia, e posicionando que, infelizmente, aconteceu aquilo, que entende e que ela vai reportar o conserto, mas que ela fique tranquila, porque a companhia também vai ressarcir, né, a passageira do seu dano, né? Uhum. Uma outra questão que a gente conversou também é a questão de que parece-me ser uma empresa extremamente processual, né? Com poucos processos ou foco no cliente. Né, na satisfação também do cliente, e que isso está muito ligado também à cultura da empresa, né? Se a empresa não tem uma cultura clara do até onde cada colaborador pode chegar, né? Muitas vezes ele acaba não tomando atitude por não saber, né? Ou seja, se a empresa não alinha isso, né, desde lá né, do topo da cadeia, né, até a base, de que a gente precisa ter esse foco, de que você tem autonomia, por exemplo, olha, você não pode falar que você vai ressarcir tudo, né? Algumas coisas vão ter um processo, mas coisas mínimas podem, né? Você pode ter essa autonomia. Então, assim, ter uma definição mais clara do até onde vai a autonomia de cada um e até onde cada um pode dizer o que pode ser feito ou não, né? Mas existe também um outro lado, que é o lado do colaborador. O colaborador também precisa ter essa habilidade, né? Foi o que a gente estava conversando sobre. Muitas vezes tem empresas que têm esses processos desenhados, mas os colaboradores não têm essa proatividade de buscar solução, do tipo, aconteceu algo, eu não sei o que fazer, mas eu posso procurar alguém que me oriente. Como também o inverso, o colaborador tem proatividade, mas a empresa não tem esse modelo, né? Então, a gente estava falando justamente de que precisa, né, esse universo, ele precisa estar coeso, ele precisa estar encaixado. Então, quando você olha, por exemplo, na questão de exercer a liderança, e aí eu não falo nem na questão da aeromoça estar numa posição de líder, né? Porque eu vejo que quem é o líder no avião, na nossa concepção, aí é o capitão, por exemplo, né? Mas ela tinha ali uma situação onde ela poderia exercer uma liderança no sentido de solucionar aquilo ou como resolver aquilo. Então, na nossa visão, teria que ter sido conduzido num outro modelo, entende? Simplesmente elas propõem preencher um formulário e é aquela história que a gente fala, eu mandei a batata quente para o outro, né? Já que eu mandei Sim, o mico, agora... né? Pulou o mico do ombro dela para o ombro do Isso. moço da mecânica lá. Que hoje se faz muito com e-mail, né? Eu mandei o e-mail, agora acabou. Comigo não morreu, né? Eu brinco com o pessoal isso, falar, comigo não morreu, mandei o e-mail agora, vida que segue, né? Então, ela se preocupou com isso. Preenchi o formulário está rodando. Então, fica claro que, assim, talvez seja né, a gente está vendo só um aspecto, mas Sim. talvez seja uma empresa extremamente ligada em processos burocráticos, né? O que hoje não funcionam, né? Pelo jeito. Não funcionam, o que hoje também não tem muito sentido, né? Você precisa ter os processos desenhados, mas você precisa agir de uma forma mais estratégica, né? Porque com certeza uma outra situação que a gente falou é a experiência que esse passageiro teve, que com certeza foi uma experiência ruim e que com certeza vai ser compartilhado com outras pessoas, que na hora que essas pessoas tiverem também que escolher uma companhia aérea, vão lembrar do episódio. Então, assim, a gente enxerga que a cadeia é muito maior do que parece ser o simples caso de uma meia rasgada, né? Então, é um pequeno detalhe que às vezes pode se tornar grande, mas basicamente foi tudo isso que a gente conversou. Legal. Alguém mais do grupo quer complementar? Algo que possa ter faltado? Não, acho que a Karen foi bem... E foi bem... Isso, não, tá correto. O entendimento é só isso mesmo. Tá bom. Bom, tudo que vocês falaram faz muito sentido, né? Eu falo vocês, porque eu sei que né, ela estava representando o grupo aí que vocês conversaram. Sim, é uma empresa muito processual, sim, com processos que não funcionam, com colaboradores que não têm autonomia,
talvez não se sinta pertencente àquilo, né? Ela quer só passar o problema à frente, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, engajamento, pertencimento. Então, a situação dela é, bom, isso não é responsabilidade minha, é alguma coisa da manutenção, vou fazer o que pede procedimento, vou escrever aqui. Se em algum momento esse avião acabar aqui de novo, pode ser que alguém da mecânica venha dar uma olhadinha aqui se consegue consertar. Mas eu agora não posso fazer nada. Então, certamente envolve muito mais, né, do que uma simples meia realmente rasgada ou uma pessoa com falta de atitude. Talvez os treinamentos também não sejam muito assertivos para essa equipe que fica, né, muito nas aeronaves. Ela não se sinta, não está num momento bom dentro da empresa e não sente que pode fazer a mais do que ela realmente faz. Então, tem muita coisa por trás que, obviamente, no case não relata, mas eu acho que vocês resumiram bem aí a situação do que poderia ter sido feito, da experiência que essa cliente provavelmente, né, ou não vai querer voltar, ou vai falar aí para muitas pessoas que realmente não foi atendido do jeito que ela esperava. E se a gente pensar uma coisa tão pequena, né, uma meia, mas para ela é importante, obviamente, e pequeno para a empresa poder fazer aí o ressarcimento e tudo do jeito que deve ser. A questão aí, desculpa, pode falar. A questão aí não era focar no problema, a questão era focar na cliente. Sim. É porque a cliente ali precisava de uma atenção, ela precisava ser ouvida. Talvez, igual você falou, ela estava num dia ruim e ainda aconteceu isso para piorar, porque se ela tivesse um dia bom, ela talvez nem teria questionado, certo? Então, o fato era dar atenção para o cliente. Como não sei se vocês conhecem o Thiago Brunet, fala, é difícil de uma pessoa... Uma pessoa, ela não vai tropeçar numa montanha, ela vai tropeçar numa pedrinha. Então, são as coisinhas pequenas que podem derrubar pessoas, coisas, projetos, entendeu? Então, ali, se ela tivesse dado atenção, falar, não, eu vou verificar se tem outro assento para eu te remanejar, eu peço desculpas, vou procurar se existe uma possibilidade de ressarcir, não vai acontecer mais, a gente vai isolar esse assento. Era só uma questão de conversa mesmo, era questão de saber lidar com pessoas, era questão de deixar a pessoa desabafar um pouco. Isso faria ela gerar um rapport. Isso faria ela gerar um rapport. Esse case é muito familiar para mim, como eu falei para vocês no começo, eu trabalhei aí por 20 anos dentro da hotelaria, né? Dentro de hotéis. Então, vocês imaginam o que é o mundo de um hotel, né? A Amanda também trabalhou já em hotelaria, ela pode, né, confirmar aqui. Mas um hotel, gente, é um negócio que funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano, né? E o tempo inteiro com muitas pessoas aleatórias, desconhecidas, né? Meros desconhecidos que vão lá passar 1, 2 noites. Então, muitas situações acontecem dentro de um hotel e que faz com que a gente o tempo inteiro realmente tenha que suprir as necessidades do que os nossos clientes precisam. E às vezes vai muito mais, né? Muito além aí de uma cama boa, de um banho bom. Tem muitos outros fatores aí que levam essa necessidade, né, de ser atendido. E muitas vezes é isso, ouvir o que ele precisa. Às vezes isso eu fui aprendendo também com o tempo, né, com a experiência aí da liderança. Mas no começo a gente sempre tem a tendência a querer resolver o problema do nosso jeito. Mas a forma mais fácil de resolver o problema é perguntar para o cliente de que forma a gente pode resolver o problema dele. De que forma que ele gostaria, né? De como a gente pode minimizar o que aconteceu. Talvez essa moça nem falasse, eu quero outra meia. Ou pode ser que ela falasse, eu quero outra meia. Tudo bem, quando a gente descer, a gente vai providenciar o reembolso, vai ganhar a meia. Posso dar um exemplo meu? Pode, claro. Tá, não, Amanda, você ia falar? Pode falar. Não, às vezes eles só querem desabafar, ainda tem isso. Às vezes eles só querem colocar para fora, né? E aí, se a gente fica lá escutando e realmente tem a empatia, né? Faz o rapport, ele já sai mais aliviado, mais tranquilo. Atualmente eu estou numa profissão que gera muito isso, que é policial militar, então a gente vai para resolver problemas dos outros. Mas eu trabalhei numa que também era muito mais difícil, questão de resolver, porque não era presencial. Eu dava treinamento e eu era analista de suporte de gestão de sistema. Então, imagina você ensinar um sistema para a pessoa pelo telefone, sem ver a tela dela.
a pessoa totalmente alterada, a pessoa primeiro ela te espragueja todinho, você escuta. Se a pessoa não tiver um equilíbrio, ali ela já se perde, já vai tratar a outra mal. Então, assim, quantas e quantas vezes eu já peguei pessoas que estavam em um atendimento totalmente alterado, eu peguei, escutei ela, e só com o fato de escutar ela, eu consegui ajudar a resolver o problema. E a maioria dos problemas que eu vivi é assim, o sistema, ele gera um erro. E na hora que ele gera o erro, ele abre uma tela. E lá na tela tem o passo a passo de como você vai solucionar aquele problema. Na hora que gera o erro, a pessoa automaticamente já liga e já pede um suporte. Ó, deu um erro no meu computador, e ela não lê aquilo ali. Então, assim... Não, eu já dou um ESC logo, já quero me livrar daquela coisa que eu não entendo nada que está aparecendo ali, né? E a pessoa fala, não, entra de novo, e daí me manda um print da tela. Geralmente vocês fazem isso, né? Aquilo pode ser a solução. Pode ser a solução. Não, faz isso, vai em tal rotina, tal, vai resolver seu problema. Mas as pessoas... eu estou até estudando muito. Mas isso é por falta de conhecimento, né? Falta de entendimento do processo. A gente não sabe como funciona, então aquilo fica aterrorizante na nossa mão, né? Eu estou estudando muito a questão de carência. A pessoa é muito carente de atenção. Eu estou estudando muito sobre carência, que eu pretendo escrever um livro sobre carência. Uhum. Então, eu vejo que, às vezes, está ali, a pessoa pode ler, ela não lê por quê? Porque ela quer escutar alguém, conversar com ela falar, desabafar o problema, certo? Então, assim, quem não tem o dom da empatia, quem não sabe lidar com a pessoa, ali se perde. Exatamente. É isso aí, muito bom. Muito boa reflexão, pessoal. Bom, vamos agora para o case 3, então, que é Fábio, Rita e William. Quem vai ser o nosso locutor aí? Eu vou ler, o Fábio vai comentar. Tá bom, William. Tá? Herb Kelleher, o apresentador do evento, anunciou aos brados. E a plateia, que até o momento estava silenciosa, levantou-se com o maior estardalhaço. O fundador e então aclamado CEO da Southwest Airlines acabara de ser chamado para receber o prêmio Personalidade da Aviação do Ano, concedido pela Câmara de Comércio de Houston. E a plateia respondera com uma calorosa aprovação. Quando Kelleher, hoje presidente executivo do Conselho da Southwest Airlines, ocupou o pódio, todos os que o conheciam esperavam com prazer suas palavras. Quem não sabia de quem se tratava ficou impressionado ao ouvi-lo. Por favor, interrompam os aplausos, ele pediu. Quando o salão ficou em silêncio, continuou. Se alguém da plateia trabalha para a Southwest Airlines, fique de pé, por gentileza. Muitos dos presentes se levantaram e a sinceridade do pedido de Kelleher fez, em seguida era clara para todos ali. Tenho a delicadeza de dirigir os aplausos para estas pessoas, pois são elas as ganhadoras do prêmio. Estou aqui simplesmente para recebê-lo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, um gestor, um líder, ele se responsabiliza por todos os resultados e ele tem a consciência de que os resultados provêm da qualificação da sua equipe, né? E de um processo muito bem definido, muito bem mapeado, e mais do que processo, ele manter a sua equipe com estímulo, a sua equipe com motivação, ter um capital, o capital intelectual e o capital... o capital como que é? Humano? Não é humano, o capital emocional desenvolvido da equipe. Uma empresa normal, ela trabalhando no normal, utiliza 9% do capital emocional do colaborador. E a empresa que busca desenvolver a pessoa, o colaborador dentro dela, consegue 90%, 80%, 90% do capital emocional do seu colaborador, elevando muitos resultados. Então, nesse sentido, o verdadeiro líder, ele tem
ele tem a consciência que os resultados positivos não provêm somente dele, mas provém de de todos os seus liderados, de toda a sua equipe, porque de nada seria ele sozinho não gera resultado, né? E ao mesmo tempo os resultados negativos, ele tem a consciência que algo precisa ser ajustado dentro da sua liderança, e logo ele toma as medidas necessárias para fazer esses ajustes. Então ele se responsabiliza pelos resultados negativos, porém ele compartilha e celebra junto com a sua equipe os resultados positivos. Muito bom. E será que todos os líderes são assim? A maioria dos líderes é assim, como esse? O que vocês acham, assim, pelo que vocês já circularam aí no mundo corporativo, dentro das empresas? Obviamente que não, né? Acho que não, né? Vocês sabem que um dos principais problemas dos líderes é uma coisinha, uma palavrinha de 3 letras chamada ego. Muitas pessoas assumem cargos de liderança e acham que viraram o rei, né? Agora tá tudo dominado, agora minha vida vai mudar, agora eu mando, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e vamos lá, e vamos que agora o negócio é diferente. E esquecem que eles só são líderes porque eles têm uma equipe por trás, e eles só serão considerados bons líderes quando essa equipe for uma equipe eficaz, uma equipe que entrega, uma equipe engajada, uma equipe que se sente pertencente. Pensa você estar num evento onde o seu CEO vai receber um super prêmio e do nada ele fala, não, pode levantar todo mundo que trabalha na empresa, porque todo mundo faz parte do processo, né? Todo mundo tem um pedacinho aqui desse prêmio. Como que você ia sair de lá? Querendo andar com o crachá da empresa, né? Na hora da saída, para todo mundo ver que eu trabalho na empresa que ganhou o prêmio e que o meu chefe pediu para eu ficar em pé. Ia querer andar com o crachá pendurado lá na festa só para todo mundo ver que eu trabalho nessa empresa maravilhosa, que eu tenho um chefe incrível, sensacional. Então, isso que ele fez, são poucas pessoas que fazem, que tem isso é um ato de reconhecimento, né? E generosidade também da parte dele de lembrar, né, e querer mostrar e ressaltar aí todo o trabalho que a equipe dele fez para que ele conseguisse estar lá somente como um representante, como ele falou, do time dele, já que obviamente não dava para todo mundo subir lá. Então, ele tem a consciência de que para conseguir chegar naquele resultado, cada um tem que fazer a sua parte. E algo interessante, Lisandra, que você trouxe, se a gente... eu não sei de números, tá? Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas, elas não estão satisfeitas, ou elas trabalham, mas não com aquela satisfação dentro das corporações, dentro das empresas. E tem mudado um pouco o cenário, e as empresas estão tentando, ou as empresas que vão ter sucesso são aquelas que as pessoas, elas desejam trabalhar dentro daquela empresa. Elas precisam desejar, a empresa ou a corporação, ela tem que criar um processo, elas precisam criar algo que os seus colaboradores desejem pertencer àquela equipe, para trazer de fora para dentro. Porque aí sim você vai ter eficiência, vai ter resultado efetivo. A gente vai ver o resultado de uma pesquisa. Eu vou mostrar para vocês quais são os fatores hoje que proporcionam maior engajamento nas empresas, que é muito diferente do que tinha antes, né? Tinha algumas coisas antes que eram muito importantes para as pessoas, né? Tipo, da minha geração, que eu sou geração X, tinha uma relevância eu escolher uma empresa para trabalhar ou querer trabalhar em um lugar. Hoje, depois, com os millennials, enfim, da geração Y para frente, e sabe lá o que vai ser mais para frente ainda, né? Isso mudou. A busca mudou, né? Do pertencer realmente. O que vai me fazer querer investir meu tempo, meu emocional, me dedicar, né, num trabalho aí por muitas horas por dia. O que isso vai me trazer, né? Porque a partir de agora é uma troca. Não é mais como era antes. A gente queria muito, né, fazer carreira, trabalhar vários anos e conquistar coisas. Hoje não é assim, gente. A gente vai ver. Calma aí, segura aí, segura aí. Vamos para o case 4.
Grupo 4, Edson, Jéssica, Wesley. Posso ler? Pode. Vamos lá. Para a fada madrinha que eu não sabia que precisava. Você não fazia ideia alguma sobre a história da jovem mulher que estava segurando o ursinho de pelúcia roxo. Eu era apenas mais uma estranha, esperando na fila para conhecer um personagem no lugar mais mágico da Terra. Eu estava sorrindo, mas você não sabia o que eu tinha passado 10 minutos... Desculpa. Eu estava sorrindo, mas você não sabia que eu tinha passado 10 minutos chorando, pensando nas experiências que a minha filha jamais terá. Você não fazia ideia do que o ursinho de pelúcia roxo significa para mim. Apesar da sua falta de conhecimento, você falou sobre o urso. E quando você descobriu que a minha filha tinha morrido e que as suas cinzas estavam dentro do ursinho, você a tratou como trataria qualquer criança que encontra todos os dias, com amor e bondade. Quando você a abraçou e beijou suas bochechas, você me fez sentir como se você se importasse verdadeiramente por Annalise. Analise. Você pode nunca ver essa mensagem e mesmo se encontrá-la na internet, talvez não se lembre de nós, mas eu sempre me lembrarei de você e de como você abraçou e amou a minha filha, como se ela fosse como qualquer outra criança. Você me ajudou a sentir o seu espírito em um lugar que ela nunca teve a chance de visitar enquanto viva. Muito, muito, muito obrigada, escreveu a mulher na publicação. Pesado, né, gente? Muito. E aí, equipe? A gente entrou na conversa do respeito àquilo que a pessoa acredita, né? Dentro da ação, né? Se essa pessoa ela poderia ter olhado aquela mulher e falado, nossa, nem ter perguntado, né? Ter chegado lá e falado, nossa, você nem é criança, né? Por que vai chegar até mim, né? Mas não, ela perguntou, né? Ela quis saber o que é esse ursinho, né? E ela descobriu, e no que ela descobriu, ela teve um ato verdadeiro, né? Então, existem ações de lideranças que são cumpridas porque eu sei que um líder faz isso e eu cumpro essa ação por protocolo. E isso não passa o processo de empatia verdadeiro com a equipe, né? E aquele líder, né, parece que é vazio, assim, né? Vai cumprindo protocolos, né? E nesse caso, não. Ela trouxe uma verdade tão verdade, né? Tão empática, né? Que fez com que a pessoa sentisse também essa fé dela acontecendo, né? Como se o espírito da filha dela tivesse ali presente, né? Tendo aquela experiência que ela não poderia viver, né? Então, acho que o olhar para o outro, né? No completo que o outro é, na completude que o outro é, né? Dentro de uma organização, de uma empresa ou de um grupo, né? E enquanto líder, saber organizar isso, né? Para o melhor de todos e direcionar tudo isso, né? Essa foi uma das discussões que a gente trouxe aqui. Aqui a gente fala muito da sensibilidade, né, da pessoa, do colaborador ou da pessoa que estava ali recebendo. Obviamente que se essa mulher, essa mãe, já foi para um lugar desse, que eu imagino que seja, talvez até a Disney, né, porque fala do lugar mais mágico da Terra, pelo menos pela denominação, imagino eu que seja algo, se não for, é parecido. Se ela já vai para esse lugar, levando esse ursinho, para ela conhecer, né, esse personagem, é quase óbvio que ela ia dar um jeito de falar o que significava aquele ursinho, né? Ela já estava ali querendo realmente mostrar e falar e conversar com alguém que pudesse ouvir e compreender a magnitude do que aquilo significava para ela. Que foi exatamente o que aconteceu.
né? Ali é como se a filha dela pudesse estar tendo a mesma oportunidade que todas as outras crianças que estavam lá, de conhecer aquele personagem, de chegar naquele lugar, enfim, de viver aquilo que ela nunca pôde viver. Então, realmente é uma situação extremamente de sensibilidade extrema, né? De um acolhimento muito genuíno aí em relação ao fato do que estava acontecendo. E isso com certeza, consequência e reflexo do que se é aprendido, da forma com que se foi treinado, de explorar isso, né, dentro das equipes e das pessoas, de que elas sim precisam ver as pessoas como pessoas e não como um monte de dinheiro entrando, né, um monte de cifra. Isso é realmente bastante importante, assim, e para ela se tornou algo inesquecível, então, que provavelmente ela publicou, né, mandou para alguma coisa, porque é uma publicação, para falar sobre esse assunto. Então, como a gente está lidando, né, com as nossas equipes? Será que a gente enxerga, em primeiro lugar, as nossas equipes como pessoas que estão ali exercendo um trabalho? Muitas vezes, ainda mais quem trabalha com serviço, né? Essas pessoas são preparadas para tratar de outras pessoas? Porque a gente não está falando só de trabalhar. A gente está falando de cuidar. Cada vez mais, gente, o que as pessoas buscam, seja no segmento de serviço, seja em qualquer segmento, é ter uma experiência inesquecível. O cliente busca hoje a experiência. Tem vários lugares, se ele quer comprar uma roupa, ele tem 5, 6 shoppings numa cidade para comprar uma roupa. Mas por que ele escolhe ir naquela determinada loja que ele vai sempre? Talvez porque a roupa fique melhor, é o estilo que ele gosta e tudo mais, mas assim, quando tem alguém para atender, quando tem alguém para dar atenção, quando alguém manda um WhatsApp e fala, olha, vem aqui, a gente vai abrir a loja 1 hora mais cedo, mulherada aí, ó, que entende o que eu estou falando, né? A gente vai abrir a loja 1 hora mais cedo porque está na liquidação, e como você sempre compra aqui, você pode entrar na loja antes de todo mundo. O que eu vou sentir? Eu sou especial para essa loja. Eles vão abrir a loja 1 hora antes, eu vou poder ir lá. Não é todo mundo que vai, são poucas pessoas que vão. Olha que incrível, eles estão me mandando uma mensagem dizendo que eu posso ir lá, me convidando. Então, são experiências, né? De que forma eu vou me sentir importante para aquele lugar, de que forma aquele lugar vai cuidar de mim, já sabe das minhas preferências, o que eu gosto, o que eu não gosto. Quando você vai, né? Às vezes a gente vai jantar, vai comer fora, vai numa churrascaria, e aí você já tem aquele garçom que você conhece, o cara já sabe o que você gosta, já manda a carne do jeito que você gosta. Nossa, nunca mais eu vou em outro lugar, eu não quero nem saber se abrir outra churrascaria nova. Eu vou lá porque o Zezinho lá me atende super bem e ele já sabe o que eu gosto de comer. Não é assim que a gente funciona? E cada vez mais a gente precisa se conectar com as pessoas. Olha que incongruência, né? A gente está falando aqui online, todo mundo, né? Cada um na sua casa, aí no seu escritório, no seu espaço. E isso é um esforço muito maior quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de atendimento, quando a gente fala de cuidado com o cliente. É um desafio muito, muito grande essa história toda do online, né? Tomara que isso volte, porque eu sou cringe, eu gosto de contato das pessoas, não gosto desse negócio de internet, me deixa um pouco cansada. Bom, já falamos aqui dos nossos cases. E vamos falar um pouquinho, então, já que vocês falaram, né? A gente pôde perceber aí nos cases, né? Falando sobre engajamento, alguns estavam mais engajados, outros estavam menos engajados, né? Os colaboradores aí dos nossos cases. E aí aqui já tem uma pesquisa, né? Que mostra, então, aí engajamento de colaboradores no mundo todo, né? Aqui a gente mostra, ó, 24% dos colaboradores se sentem engajados, 37% desengajados e 39% neutros. Esse aqui é aquele que gosta, mas também não gosta, às vezes, né? O que é o neutro, né? Às vezes ele curte o negócio, mas também não é muito. De qualquer coisinha que acontece, ele já tá vendo? Ninguém tá nem preocupado com a gente. A gente trabalha aqui, ó, mas é só, né, mais um número. Ninguém está preocupado se a gente está sendo bem tratado ou não. Então, esse 39 aqui é bem perigoso, né? Porque ele pode vir para cá ou pode ir para lá. Então, fica nesse limbo aqui, né? E o que acontece nas empresas quando a gente percebe que tem um menor engajamento? Quando os colaboradores não são
comprometidos o suficiente, não se sentem pertencentes. A gente acaba tendo uma maior rotatividade, né? Obviamente, porque a pessoa em qualquer dificuldade, qualquer desafio aí que ele entenda que não vale a pena ele gastar a energia dele, ele já vai querer ir embora. Ele não vai ficar. Maior absenteísmo, então falta. E, gente, que vai encher final de semana, aqui liberou agora, aqui já pode entrar, no Rio de Janeiro vai ter jogo, vai ter festa, vai ter não sei o quê. Ah, não, eu que não vou trabalhar, vou pegar uma testada esse final de semana, ó, vou ficar em casa, Deus me livre, vai ser uma correria isso daqui, vou trabalhar muito. E quando o colaborador é engajado, o que ele faz? Não, pode me pôr aí na escala, me põe aí que eu vou ajudar, porque olha só tem 2 aqui, como é que vai ficar só 2? Isso aqui vai pegar fogo. Vocês conhecem colaborador assim? Que ele mesmo já olha a escala, ele mesmo já diz que vai dar ruim, ele mesmo já se põe para trabalhar, já pede para trocar folga, né? Esses são os engajados. São os que estão lá mesmo, pau para toda obra. Sabe que vai ser difícil, que vai ser complicado, mas eu quero estar aqui. Não, eu não vou deixar meus amigos sozinhos, não. Pode me colocar aí que eu vou vir trabalhar. Esse é o engajado. E aí, quando a gente tem, então, maior falta, maior rotatividade, o que acontece? O cliente não tem como ficar satisfeito. É a história da moça lá do avião. Ela está nesse grupinho aqui, ó. 37%, com certeza. Faz esforço nenhum para poder mostrar para o cliente, né, que ela realmente está ali pela causa, ela vai ajudar, ela vai resolver, ela vai falar com seja lá quem for para resolver o problema do cliente. Então, a satisfação do cliente cai e, consequentemente, o resultado financeiro cai também. Olha onde isso vai acabar. Olha onde isso vai acabar. A gente está falando aqui de engajamento. E olha onde é que vai dar o reflexo aqui, no bolso do empresário, no dono do negócio. Então, cada vez mais a gente tem que se preocupar, sim, com as nossas equipes, com os nossos times, né? O que é importante para eles, por que eles estão trabalhando naquele lugar, por que eles escolheram trabalhar com a gente, como o Fábio falou, né? Que a gente, cada vez mais as pessoas estão escolhendo agora onde elas querem trabalhar. Então, aqui fala, você comentou, né, Fábio, sobre a felicidade lá, né? Eu tenho uma pesquisa também do Sebrae, que eu tenho, que 49% das pessoas se sentem felizes fazendo o que elas fazem hoje. Então, o restante todo vai para o trabalho infeliz. Sofrenildos. Vão lá, sofrem o dia inteiro, 8, 10 horas, voltam para casa, a semana inteira, de segunda a sexta. E aí, pensa que vida maravilhosa. Posso falar? Pode. O que eu tenho percebido, e como a gente tem trabalhado, assim, não adianta a gente pensar, eu vou pegar um colaborador, a gente vai trazer o colaborador e segurar esse colaborador por 10, 15, 20 anos, mantendo ele no pico máximo de resultado durante todo esse período. Nós não conseguimos. Então, assim, por que a gente não pega um colaborador, um período curto de tempo, 1, 2, 3 anos, desenvolvemos ao máximo para a gente ter a excelência dele durante esse período. O que a gente ia ter de resultado em 10 anos, a gente traz para 2, 3 anos, mantendo o máximo dos nossos colaboradores. Então, o que a empresa rende em 10, a gente faz a empresa render em 2, 3 anos, com o resultado mantendo a excelência de todos os nossos colaboradores, desenvolvendo eles emocionalmente. Uhum. Até porque hoje as equipes não têm esse tempo, eles não ficam 10 anos numa empresa. Exatamente. Então, não faz sentido. As grandes empresas, elas fazem plano de carreira tentando reter talento, mas hoje você não consegue segurar. Hoje você precisa, em um curto período de tempo, reter o máximo do talento e desenvolver até para ele para o mercado. Falar, não, o que você tinha para nos fornecer tá aqui, a gente desenvolveu você deu o que a gente queria também, agora você está para o mercado, vai para o mercado desenvolvido para a próxima etapa. E isso é uma grande... Tem muitas empresas que acham ruim dar treinamento justamente por isso. Eu não vou treinar para jogar no mercado, para ir trabalhar na concorrência. Olha que pensamentinho sem vergonha.
Pensamentinho medíocre. Isso aí é empresa medíocre. Não tem que trabalhar nesse lugar, não, viu? Se você trabalha num lugar assim, ó, pode procurar outro emprego, porque isso daí não vale de nada trabalhar num lugar desse. Não pode pensar desse jeito, tem que ajudar, sim, tem que desenvolver as pessoas e fazer, né? Nem que seja para o mercado todo crescer, ficar mais profissional, vai ajudar também a sua empresa depois. Tem que ter a mente aberta, né? E aqui fala que 70% do nível de satisfação e engajamento está ligado diretamente ao líder. Olha isso, gente. Não é a empresa. Até tem uma frase aqui, né? Prefiro trabalhar em uma empresa ruim com um chefe bom do que uma empresa boa com um chefe ruim. Olha isso. O engajamento vem muito, muito do líder. Muito mais do que da própria empresa. Olha a importância de se escolher bons líderes dentro das empresas, que é o que as pessoas, né, as empresas muitas vezes vão promovendo assim, do nada, pega um cara que era bom na operação e bota para ser líder, porque já está na hora dele ganhar um aumento, e você não sabe mais o que fazer com ele, aí põe a pessoa despreparada, simplesmente promove só para ele parar de encher o saco, que ele quer ganhar mais, e você não tem como pagar mais, e aí você promove do nada. Eu acho que Problema. uma falha na liderança é que existe muitos chefes e poucos gestores. Eu creio que o líder tem que ser gestor ao invés de ser chefe. Igual a gente comentou lá no case nosso, um gestor ele consegue arrastar uma pessoa, uma equipe, tanto que até para falar um não, a equipe vai se sentir mal falar um não para um gestor, certo? Agora um chefe que é autoritário, que como no desenho está aí, só aponta, as pessoas elas não vão render e vão fazer muito, muito aquém do que elas poderiam. Exatamente, faz só o básico, né? E fique contente com isso. Eu que não vou gastar minha energia aqui com quem também não me valoriza. Então, é isso aí, gente. Temos que ficar muito atentos aí, se vocês são líderes ou estão buscando, né, um cargo de liderança, de que forma você pretende conduzir isso. E muitas vezes eu já ouvi bastante as pessoas falando, Liz, mas eu quero ser um bom líder, só que a minha empresa é uma porcaria, o meu chefe é uma coisa horrorosa. Eu não me sinto motivado. E eu também não sinto, né, essa vontade de fazer as coisas acontecer dentro da empresa. Como é que eu faço? Se eu não consigo mudar a empresa toda? E uma das estratégias que o pessoal usa, né, a gente chama, eles criam uma ilha, né, como se fosse uma bolha dentro de uma estrutura maior, onde você vai, sim, desenvolver a sua equipe, fazer o trabalho acontecer, ter a melhor performance, o melhor resultado, independente do que aconteça do lado de fora. É o mundo ideal? Não é. O ideal, o legal, o que a gente curte é quando todo mundo está remando para o mesmo lado, né? Não adianta eu estou remando para um lado e está todo mundo remando para o outro. Aí isso não se sustente tanto tempo, não aguente tanto tempo. Mas é uma forma de você preservar a sua equipe, se você tem uma equipe motivada, uma equipe engajada, pessoas que você realmente enxerga que tenham aí um desempenho bom ou que estão buscando, né, crescer dentro da organização. Então, em alguns casos, a gente precisa sim criar aí uma ilha, né, uma bolha separada para poder fazer uma boa gestão. Então, é uma estratégia, né, que a liderança pode fazer para conseguir ter um resultado melhor. E aí, quando a gente fala, então, de pesquisas, né, de engajamento, 4 em cada 10 profissionais se sentem desengajados por causa da ansiedade que surge em ter que aprender novos processos no trabalho. Olha isso, 4 em cada 10 profissionais se sentem desengajados, ou seja, não se sentem engajados por conta da ansiedade que surge em aprender novos processos no trabalho. Nem sempre as pessoas são treinadas, lembra que eu falei? Às vezes as pessoas são arremessadas no cargo. Estou precisando muito, não tem tempo de treinar. Vai lá, fica aqui com o João. João, passa aí do jeito que é. Fala aí para o Wesley o que ele precisa fazer. Passa a senha aí do que ele precisa. E qualquer coisa, vocês me chamam, tá bom? Seja bem-vindo, Wesley. Ali o refeitório, vestiário, aqui a sua chave, isso aqui vai ser seu computador. A senha é essa. Qualquer coisa, você fala aí com o João, que ele vai te ajudar. Nossa, que acolhimento maravilhoso. Nossa, que pessoa que vai se sentir super pertencente,
né? É quase desesperador uma situação dessa. O quê? Gente, mas o que eu tenho que fazer? Mas qual é o meu papel? O que eu preciso aqui? O que vocês esperam de mim? Não, nada disso. Fatores que estão ligados ao engajamento, então, físico, psicológico e social. O que reduz esse engajamento? O que faz com que as pessoas não se sintam engajadas? Então, pressão, né, em cima do tempo de entrega das coisas, sobrecarga de trabalho, ansiedade por não conseguir dar conta de tudo que tem que fazer, porque, né, tem momentos aí que é muita coisa, desmotivação, lembrando que motivação é um estado interno, né, seu, claro que situações externas podem impactar nessa sua motivação, mas a motivação é algo nosso, interno, não tem como você dizer se um colaborador seu é motivado ou não, se você não perguntar para ele. Né? Se você perguntar, ele vai te dizer, sou motivado, não estou motivado nesse momento, estou um pouco motivado. Agora, você determinar que ele isso não existe. Qualquer pesquisa de avaliação que vocês façam, pesquisa de clima, se tiver essa pergunta, pergunte para a pessoa, peça para a pessoa te responder. Não adianta você botar, porque é ele que tem que saber. Então, estresse, burnout, né? Que é uma sobrecarga aí de tudo isso. E sempre ser criticado, sempre reforçado só os pontos fracos da pessoa, nunca reforçar nada de bom que ele faz, só dar o chamado feedback em vez de feedback, né? Só chama ele quando tem que dar aquela comida, aquela chamada. E aí, já viu, né? Não tem quem se sinta engajado, se só leva ferro aí, né? Nesses retornos todos. E o que conduz as equipes aí, as pessoas, né, os colaboradores a se sentirem engajados? Então, aumentar o vigor e a energia, né? Então, criar ações que deixem as pessoas felizes, que deixem as pessoas motivadas, como aquele CEO lá que levou todo mundo no evento, fez todo mundo ficar em pé, mostrou para todo mundo, olha como a minha equipe é maravilhosa, olha como eles são incríveis, sensacionais. Nossa, ele é assunto para um mês dentro da empresa. É assunto para um mês. É no refeitório, é no vestiário, é em todo lugar. É tipo, a gente é muito maravilhoso. Não, porque aquele dia do evento foi incrível. Nossa, foi genial, foi fantástico. Né? O trabalho passa a ter impacto, que o Fábio falou, a gente vai também ver mais lá na frente se isso faz sentido ou não. Eu começo a querer dar suporte para os meus colegas. Eu falo, não, olha, você está começando hoje, nossa, você está entrando numa empresa maravilhosa. Aqui você vai aprender muito, você vai ter muita oportunidade. Ou seja, você vai arrecadando pessoas que vão ajudando a empresa a crescer, a passar uma boa imagem para as outras pessoas. Né? Tem várias perguntas aí de pesquisas de clima, de engajamento, que perguntam se você tivesse que indicar essa empresa para um amigo seu trabalhar, você indicaria? A pessoa que está desengajada vai dizer o quê? Deus me livre, não desejo isso para ninguém. Como é que eu vou indicar, coitados? Não, aqui não. Não trabalho aqui não, meu anjo. Aqui não é um bom lugar, não, que eu já estou rapando fora aqui, já estou indo. Então, a pessoa quando enxerga oportunidade de desenvolvimento e que os seus pontos fortes são potencializados, que é outro pecado muito grande que os líderes cometem, de não conhecer cada pedacinho do seu colaborador, as habilidades que ele tem, o que ele tem de facilidade de entrega, quais são as habilidades comportamentais que ele tem muito desenvolvido. Quando a gente conhece, a gente consegue botar as pecinhas todas encaixadinhas no lugar certo. Não adianta você ter uma pessoa que é extremamente comunicativa e tal, para botar trancada numa sala sem janela, para ficar trabalhando no computador olhando para a parede. A pessoa não vai ficar. Ele vai ser aquele que dá o perdido. Não tem aquele que dá o perdido? Que tem sempre só o casaco dele na mesa e o resto ele nunca está na mesa? Porque ele vai sempre sentir necessidade de ele pegar um café, de ir lá conversar com não sei quem, de ir no banheiro, de pegar uma água. Porque é dele, ele gosta de interação, o comunicador gosta de interação com outras pessoas. E o contrário também acontece. Você pega uma pessoa que é mais analista, mais centrada, gosta de trabalhar num lugar silencioso e põe numa sala com aquelas baias, com um monte de gente falando, telefone tocando, a produtividade vai ser 0. Ele não consegue se concentrar, não consegue trabalhar. Então, a gente precisa conhecer muito cada um dos nossos colaboradores. O que eles podem entregar, qual é a capacidade de entrega de cada um deles, né?
E o que é importante, então, para engajar esses times? Pesquisa de clima organizacional, né? Fazer uma pesquisa constantemente, pelo menos uma vez por ano, para entender como eles enxergam a empresa, como eles veem que a empresa está nesse momento. E aí tem perguntas, né, muito específicas, como essa que eu falei, se você indicaria para um amigo, se você se sente valorizado, se você sofre algum tipo de preconceito, se as pessoas que estão próximas a você te ajudam quando você precisa, se a empresa te enxerga como uma pessoa e você tem aí disponibilidade de resolver assuntos pessoais no horário de trabalho. Tudo isso são perguntas, né? Todas essas são perguntas importantes em se fazer uma pesquisa de clima, para realmente entender se o colaborador enxerga a empresa como uma parceira, como alguém que está do lado dele, que está disposto ali a ajudá-lo quando ele precisa, né? Então, é sempre uma fotografia, por isso é importante fazer, né, constantemente, aí, cada 6 meses ou cada ano, para você ter uma foto. Às vezes não, gente. Às vezes é sempre, tá? Quando eu falo desse caso, é sempre. Que muda um gestor, geralmente muda o resultado da pesquisa de clima. E se você vê essa pesquisa zoada, a pesquisa era boa, estava uma nota boa, e de repente a nota fez, né, ladeira abaixo, fica de olho no gestor, no líder. Por que aconteceu esse movimento? Se você não trocou as equipes, se as coisas continuam igual, só mudou o líder. Então, tudo é um termômetro, né? Para a gente conseguir enxergar os porquês, né? Peça feedback para os seus colaboradores sobre a sua liderança e ouça o que eles têm a dizer. Se vocês são líderes e têm a oportunidade de fazer uma avaliação de desempenho, uma avaliação de potencial, que algumas empresas, né, fazem aí também uma vez por ano, cada 6 meses, peça feedback, mas, gente, coração aberto para receber feedback. Feedback genuíno. Está aberto a ouvir o que as pessoas têm para te dizer. Não é só falar do outro e ficar, então tá bom, obrigada. Tá bem, William? Obrigada aí por tudo que você falou, tal. E tchau. E depois o William sai e fala assim, olha quem falando, esse William. Ah, tá bom. Vem querer me ensinar o padre a rezar a missa agora. Só me faltava essa. Adianta pedir feedback assim, só para fazer cena, né, para sua equipe? Não. Quem está deixando de crescer é você, né? Quando a gente faz isso, a gente que está deixando de crescer, de ter a oportunidade de enxergar, tipo, nossa, ele falou aquele negócio. Será? Mas já é a terceira pessoa que fala isso? Vou prestar atenção. Talvez eles tenham razão. Eu devo estar pegando pesado mesmo. Eu devo, né, melhorar, fazer algo de diferente. Elementos fundamentais junto com o aprendizado constante no ambiente de trabalho. Então, o que as pessoas buscam, né? Essa coisa toda do engajamento. Então, um propósito, ter orgulho de fazer parte daquele lugar, ter orgulho de pertencer, fazer sentido, que aquilo faça sentido para ele no lugar onde ele está, né? Que aquilo tenha um significado. A empresa que eu trabalhei por 18 anos é a Rede Accor, não sei se vocês conhecem, a Rede Accor de hotéis, né, que tem as marcas Ibis, Novotel, Mercury, Sofitel, Fairmont, enfim, aqui no Rio tem vários. É uma rede francesa e tudo mais. E a rede, ela é engajada em muitas causas, como a causa LGBTQIA+, por exemplo. Então, ele faz parte aí de várias instituições, apoia várias causas e tudo mais. E os colaboradores recebem treinamento para falar sobre esse assunto de uma forma muito natural, porque nós temos colaboradores, né, dentro da hotelaria, que independente da sua orientação sexual, enfim, fazem parte da nossa equipe e todos eles são tratados da mesma forma, assim como os nossos hóspedes. Então, você imagina no cliente, quando a gente faz, né, o check-in, aí vem um casal são 2 rapazes, por exemplo. Logo no começo, há muitos anos atrás, quando eu comecei ainda na hotelaria, era quase constrangedor perguntar se era o mesmo apartamento, é cama de casal, são 2 camas, né? E às vezes eram, sei lá, 2 colegas de trabalho, a gente falava, um apartamento com cama de casal, os senhores falavam, Deus me livre, você tá louca? Não, que é 2 aqui, minha filha, tá doida? 2 camas. Não, e se tiver ainda um espaço aqui, ó, arrasta a cama. Ou seja, era uma coisa pré-histórica.
Com tudo isso, com tudo mudando, com treinamento, isso é muito importante, gente. Todas as causas que a empresa apoiar, né, o que decidir aí seguir, a equipe precisa ser treinada. E aquilo passa a ser parte da cultura mesmo da empresa, do DNA da empresa. E eu lembro que antes, no último hotel que eu trabalhei, antes de eu sair, eu contratei um menino trans. E logo que veio, né, a documentação dele, eu confesso que eu fiquei preocupada não por ele, mas da forma com que a equipe ia lidar com ele. Mas a equipe era do hotel do Ibis Budget, né, que é o super econômico da rede, é sempre uma equipe muito jovem, geralmente é primeiro emprego. E essa turminha de agora, aí, de 19, 20 anos, é outra mentalidade, né? Eles não têm, é muito diferente, é muito aberto, é muito fácil, né, de aceitar todas essas diferenças, é muito tranquilo. E eu fiquei muito orgulhosa deles, porque quando o Júlio chegou, ele foi totalmente acolhido. Eu nunca ouvi um comentário, nada, zero comentários de qualquer tipo de preconceito ou de zoação ou de qualquer coisa, e nunca ele também veio me dizer que se sentiu constrangido por alguma situação. Mas por quê? Porque a equipe, o hotel, a empresa se dedicou e comprou aquela causa. E todo mundo tem clareza do que isso significa. Então, o sentimento de pertencimento dele, de fazer parte daquilo, é muito grande, porque a empresa está totalmente conectada com ele, né? Com o que ele é. Não é nem o que ele busca, é o que ele é. Então, é esse tipo de propósito, esse tipo de engajamento que a empresa tem que ter com a sua equipe, e realmente as pessoas hoje buscam cada vez mais essa conexão, o que faz sentido para mim. Que é o contrário do que a gente tinha antes, né? Antes a gente ia atrás das empresas, né? Eu quero trabalhar nessa empresa, uma empresa grande, empresa sólida, meu pai trabalhou lá, meu avô trabalhou lá, todo mundo trabalhou lá na minha família, então eu também quero trabalhar. Não era assim? Para quem tem mais de 40 aí, que nem eu. Então, cuidar dos colaboradores, mais ações, né, para a comunidade, isso também aumenta o engajamento, essa história do pertencer. A liderança, as empresas não tem que se preocupar mais só com a sua equipe, tem que se preocupar com a sua equipe, né, com o seu time, ali, do seu departamento, com a empresa, com a região, com o bairro onde ela está, se tem alguém que precisa, se tem alguma associação, alguma ONG, alguém que a gente possa colaborar, com a cidade onde ela está inserida. É muito maior do que tudo isso. Eu não sei se muitos de vocês são do Rio de Janeiro, dos que estão aqui, mas aqui no Rio de Janeiro, há um mês mais ou menos atrás, começou a implantação das lojas Magazine Luiza. Não tinha Magazine Luiza aqui no Rio de Janeiro, por incrível que pareça. No estado do Rio de Janeiro não tinha Magazine Luiza. Então, elas começaram a abertura das lojas no interior, e agora vieram para a capital, começou na Zona Norte, e depois vai vir para a Zona Sul e para a Zona Oeste, né, Barra da Tijuca. Gente, você anda pelo Rio de Janeiro, parece que o Rio de Janeiro é do Magazine Luiza. Tem Magazine Luiza para tudo quanto é lugar. Eles colocaram aquelas bicicletas que antes era do Itaú, agora está toda plotada, adesivada de Magazine Luiza. É na parada do ônibus. Eles contrataram a Anitta, vocês, né, quem é daqui deve ter visto. A Anitta fez comercial pro Magazine Luiza para falar que o Magazine Luiza estava chegando no Rio de Janeiro, que a Anitta é a figura mais, né, representativa, digamos assim, do Rio de Janeiro, né, a pessoa muito famosa e tudo mais. Então, fazer esse link com a comunidade, com o que está acontecendo, né, na volta, e não só, a gente vai abrir, vamos abrir aí 10 lojas e a gente é famoso mesmo, né? Magazine Luiza, todo mundo já sabe o que é Magazine Luiza. Para que eu vou ficar gastando dinheiro com isso? Eles adotaram praça, eles fizeram reforma de um monte de cor, de quadra, de não sei o quê. Ou seja, para realmente, olha, a gente está vindo para colaborar com a cidade, a gente quer que a cidade fique mais bonita, porque a gente está aqui. Então, isso é uma empresa séria que realmente junta aí as suas causas. E aí, as pessoas que trabalham no Magazine Luiza amam trabalhar no Magazine Luiza.
Fora que a Luísa Trajano tem todas as outras causas, né, dela, como mulher, como empresária, enfim, ela participa de não sei quantas ONGs aí, de um monte de coisa. Então, é muito maior essa história do engajamento. É muito maior. O importante está no presente, né? Ter uma comunicação transparente e dar orientação para as pessoas no futuro. O que a empresa busca, o que espera dele, o que ele, né, precisa desenvolver aí para chegar lá. Bom, essa pesquisa aqui é bastante atual. Ela esse senhor aqui, Tracy Maillet, ele é CEO dessa empresa que se chama DecisionWise. É uma empresa focada em desenvolver engajamento e pertencimento de colaboradores. Ela tem no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, e eles fizeram uma pesquisa com mais de 3.000 clientes para entender quais são os fatores que realmente geram engajamento nos colaboradores. Há um tempo atrás, né, da minha geração aí para trás, esses fatores que estão aqui na tela, então, ter benefício, ter um plano de saúde, ter uma boa remuneração, ter bônus. Isso, hoje, é o que ele chama de fator higiênico. Isso aqui é o básico. Isso aqui hoje é o básico, gente. Não é nada extraordinário. Ter plano de saúde, ter uma boa remuneração, ter alguns benefícios e ter um bônus. Isso aqui é o que as equipes consideram hoje como o mínimo do que você tem que ter. Se você trabalha numa empresa que não tem no mínimo isso, já está lá em 1850, né? Já vai ter que pedalar muito aí. Isso aqui hoje é o mínimo. E o que então, Liz, desperta essa coisa do pertencimento, do engajamento e de tudo mais? Nos estudos que ele fez, então, a primeira coisa é o propósito. É o propósito da pessoa, do colaborador, estar aí conectado com o propósito da empresa. Por que essa empresa existe? Por que ela tá? Por que o Magazine Luiza existe? Por que o Magazine Luiza veio para o Rio de Janeiro para fazer o quê? Qual é, né? O que é o significado desse trabalho que eles fazem? Isso tem a ver comigo? Isso se conecta com a minha essência? É o que eu estou buscando para a minha vida? Se sim, então isso é um ponto que vai engajar, com certeza, esse colaborador. O outro ponto que ele identificou, que gera aí muito engajamento, autonomia. Se a pessoa sente que ela tem autonomia de realização dentro da empresa, tudo que ela tem que fazer, ela tem que ficar pedindo autorização, tudo que ela precisa decidir, ela tem que ver se pode ser assim, né? Ela tem que perguntar para alguém. Ela não tem autonomia de nada. Quando ela sente que ela tem autonomia, ela se sente muito mais engajada. Isso é quase óbvio, né? Que quando a gente tem autonomia, a gente decide. E quando a gente decide, a gente vai pensar melhor nas nossas decisões, para que aquilo gere um resultado positivo. Porque senão, né, tem a empresa, toda a estrutura da empresa é super centralizador, só algumas pessoas decidem, tudo eu tenho que perguntar. Qual é o grau de preocupação que eu vou ter em querer resolver coisas importantes? Nenhum. Se puder, vou me livrar ainda, vou falar. Perguntei para o Castro, ele disse que era para fazer assim, aí eu só fiz o que ele falou. Ele que decide, né? Porque a gente não pode decidir nada mesmo. Ainda vai jogar batata quente no colo do outro. Então, quando as pessoas sentem que elas têm autonomia de decisão, elas também se sentem mais engajadas e pertencentes ao negócio. Outro fator aqui bastante importante é o crescendo, né? O crescimento. Quando o colaborador enxerga a oportunidade de crescer, ele também se engaja mais. Quando ele vê que a empresa está crescendo, uma empresa em expansão, que os negócios estão, né, aumentando, que ele vai ter oportunidades lá dentro, né? Quando a gente fala, os milênios, eles não param em lugar nenhum. Gente, eles não param numa mesma posição, no mesmo cargo por 10 anos. Isso nunca vai acontecer. Chega 1 ano e pouco já começa a ficar incomodada. Ih, gente, já sei tudo aqui, já pode passar para outros departamentos? Tem alguma outra coisa aí que eu vou gostar de fazer, será?
do que isso, porque isso aqui eu já sei fazer. Já sei tudo daqui, posso fazer outra coisa. Mas se ele enxerga que tem uma possibilidade de crescer, de fazer mais, de fazer diferente, ele vai se engajar. O outro ponto aqui é o impacto. O que é o impacto? Qual é o impacto que esse lugar que eu estou trabalhando vai gerar para o mundo, para a cidade onde ele está, para o bairro, para a cidade, né? Para o país? Que impacto isso vai trazer para o lugar onde eu estou? Para o trabalho que eu vou realizar? E como o meu trabalho também vai impactar no resultado da empresa? Então, quando eu tenho essa visão, eu sei, né, o tamanho disso, com certeza eu vou me engajar mais. Eu lembro quando eu trabalhava também na Accor. A Accor é uma multinacional, já falei para vocês, tem hotel no mundo todo. Então, a primeira semana que a gente fazia o acolhimento, o primeiro treinamento que eles tinham chama, né, Descobrindo o Mundo Accor. Aí você faz um boom na cabeça do colaborador. Gente, mas eu vim trabalhar aqui no Novo Hotel Botafogo. Você é camareira do Novo Hotel aqui do Botafogo. Não, meu bem, você trabalha numa empresa multinacional que tem hotel em todos os lugares do mundo. Se você quiser um dia trabalhar lá na Tailândia, você pode. Porque tem hotel na Tailândia. Tem noção disso? Isso buga a cabeça das pessoas, porque muitas vezes eles não sabem que aquilo pertence a uma rede e tal. Então, qual é o impacto que isso causa? Não, eu quero ficar trabalhando aqui. Nossa, tem muita oportunidade aqui. Se eu me dedicar, eu vou poder... Nossa, eu vou chegar muito longe nessa empresa. Eu mesma, gente, eu comecei como garçonete. E eu terminei num cargo executivo. Terminei não, né? Eu ainda sou consultora. Agora eu sou consultora da própria empresa, mas enfim. Eu, dentro da empresa, meu último cargo foi um cargo de gerente geral de 2 unidades aqui. Então, sim, eu sou prova viva de que tem, né, essa oportunidade de crescer dentro da empresa. Eu morei em 8 cidades, enfim, trabalhei aí em vários lugares e tudo mais. Então, tudo isso eu vivi, ninguém me contou. E isso é o impacto que essa empresa vai causar na minha vida e que eu vou causar também na realização das coisas. E o outro ponto é a conexão. A conexão que a empresa vai formar comigo. A gente vai ser aqui, ó, fechamento, uma dobradinha, né? Eu vou fazer minha parte, a empresa vai fazer a dela. Quando eu me sinto conectado à empresa onde eu trabalho, o meu engajamento vai ser muito maior. O meu sentimento de pertencimento vai ser maior. Fazem 2 anos que eu saí da Accor e quando eu vou falar para turmas da Accor ou da treinamento do pessoal da Accor, eu falo, não, porque na Accor a gente faz de tal e tal jeito. Não, porque na Accor é uma empresa em que a gente faz dessa forma, como se eu ainda fosse colaborador. Sem noção, faz 2 anos eu faço pré-serviço para um monte de empresa, mas quando eu estou dentro da Accor, parece que eu ainda trabalho na Accor. Que isso é conexão. É tudo que a empresa gerou na minha vida de todo esse tempo que eu fiquei lá dentro. Então, ainda tenho esse pertencimento forte. E aí, ele montou, né, esse livro, que é resultados dessa pesquisa, que chama Engajamento Magic. Ele criou um acrônimo aí das palavras que ele estudou e concluiu, e que dá aí essa palavra Magic. Esse livro tem em português, né? Podem procurar. Tem na Amazon, tem, enfim, qualquer lugar que vende aí livro online, tem digital e tem físico. Mas é muito legal se você, então, quer saber mais sobre esse tema, né? De engajamento de equipes. Tudo bem aí? Estão cansados? Estou falando muito, né? Que deu uma matraca, desatei a falar aqui, que temos 15 minutos. E eu quero passar só essa última partezinha para vocês. Bom, vou falar um pouquinho, então, de habilidades dos líderes de sucesso. Quais são essas habilidades, né? A gente sabe que isso não é receita de bolo, né? Isso é o que a estatística mostra, pesquisas, estudos, mas cada um aí pode fazer o seu diferencial, né? Pode mostrar o seu diferencial.
Então, entre 10 pessoas, gente, as pesquisas mostram que apenas uma tem habilidades naturais de liderança. Sabe aquela criancinha que está brincando com as outras criancinhas e já começa a dar ordem? Ah, você que vai cuidar dessa boneca, essa aqui vai ser sua filha, eu vou ser a mãe do fulano, já determina toda a brincadeira, né? Isso é nato, é natural, você já identifica desde pequenininho, às vezes, como que é o comportamento, né? Aquela que já chega mandando na galera. Então, esse um aí, né, que do grupo de 10 é o que já tem essas habilidades naturais. Mas sim, é possível desenvolver todas as habilidades de liderança. E mais 3 pessoas, ó, tem potencial para serem desenvolvidos, né? Essa pesquisa de 2012. Mas eu acredito que mais do que 3. Eu arrisco dizer que os outros 9 têm condições, se realmente quiser, se dedicar e se estudar e estiver aberto ao processo de autoconhecimento, ao entendimento de como deve ser e à mudança, que é isso que importa, né, quando a gente quer evoluir. Então, aqui, habilidades, né, dos líderes aí do chamado futuro, que para mim o futuro já é agora, que essa pandemia deu uma acelerada, né, uma voadora na gente aí, muito rapidamente, nos remeteu aí a quase 10 anos, né, para frente, do que a gente precisa ter aí como comportamento, como habilidade, enfim. Então, resiliência, né, é um ponto bastante importante de você ser resistente, né, a tudo que acontece, aquela história do vai, mas volta e melhora e vai de novo, né, isso é constante, isso vai continuar acontecendo cada vez mais, se a gente não tiver aqui, ó, ligado na crista da onda, a gente vai deixar a coisa andar, a coisa vai e a gente não vai aproveitar. Adaptabilidade, flexibilidade, isso é uma característica extremamente importante, flexibilidade dos líderes. Como eu falei, muitos líderes, né, sentam lá na cadeira do chefe e lá eles permanecem e aí as coisas passam a ser do jeito que ele quer. Errado. Resposta errada. Não é assim que tem que ser, né? Quanto mais flexível, quanto mais você trocar com a sua equipe, quanto mais você perguntar o que eles acham, quanto mais, enfim, interação tiver, melhor líder você será, melhor profissional você será. Ter coragem, eu sempre falo que para ser líder precisa de uma dose de coragem e de ousadia. Eu acho que são duas coisas que realmente fazem com que a gente cresça, né, e acelere aí o nosso desenvolvimento. Então, desafiar e provocar essas mudanças no negócio. Não seguir sempre a cartilha, mais do mesmo, tudo sempre igual, né? Isso é muito característica de empreendedor, né? Ser corajoso, ser ousado, mas a gente precisa empreender dentro da empresa também. Se a gente é colaborador, a gente também pode empreender dentro da própria organização. Não precisa ter o seu negócio não para empreender, tá, meu anjo? Você pode empreender dentro do negócio que você já está, né? Isso é uma habilidade que você pode utilizar. Empatia. Então, olhar para as pessoas como pessoas. Simples assim. E não como um processo, não como mais um que está ali, não como um problema. Esses dias eu ouvi uma cliente minha, que vai ser um tratamento, vai ser um pouco mais intenso ali, mas ela falou assim, eu adoro trabalhar em hotel, Liz, mas ainda tem que cuidar das pessoas, né? Além de tudo que a gente tem que fazer, ainda tem as pessoas. Aí eu pensei, meu Deus, mas tá no lugar errado. Por quê? Quando a gente fala no hotel, a gente fala da equipe toda, né? Uma empresa de serviço. Imagina, tem as pessoas que é a equipe toda, tem todos os clientes que ficam o dia inteiro interagindo com a gente, que a gente menos tenha processo que não seja ligado às pessoas. Tem alguma coisa errada? Algo não está, né, conectado com essa pessoa em relação ao trabalho que ela está. Tá bom, Jéssica, boa noite. A esse trabalho que ela está realizando. Então, precisa entender, né, exatamente o que a pessoa está buscando. Capacidade de lidar com tecnologia. Gente, não interessa que geração você é, se você é X, Y, Z, HW, Millennium, Baby Boomers, qualquer coisa. Se a gente não tiver atualizado com a tecnologia, acabou. Ah, mas eu não gosto dessas coisas de tecnologia, né? Eu falei brincando, né, que eu prefiro o presencial, que eu sou cringe. Prefiro, mas
Isso não significa que eu não saiba usar os outros recursos que eu preciso. E a gente sabe que cada vez mais, né, vai aprofundar aí, né, com aplicativos, com coisas, com, enfim, toda essa tecnologia que nos rodeia. Então, se forcem a aprender. Se você não gosta, você não precisa amar, mas você precisa saber. Capacidade de aprender continuamente. Isso que a gente está fazendo aqui, estudando. Numa quarta-feira, quase 10 horas da noite, podia estar deitado vendo Netflix, vendo uma série. Podia estar dormindo já, descansando, porque eu trabalhei o dia inteiro. Tenho certeza que muitos de vocês fizeram isso. Não, mas a gente está o quê? Está aqui aprendendo, trocando, conversando, discutindo, achando alternativas, vendo melhores formas de fazer as coisas. Isso vai ser para sempre. Deve ser para sempre. Não se acomodem nunca. Se comunicar bem. Tem uma fala assertiva. Hoje eu dei uma palestra online de tarde falando de comunicação. Falei muito também de comunicação assertiva. Então, tem uma fala assertiva. Cada vez mais as pessoas têm menos tempo a perder com coisas que não são produtivas e importantes. Então, se você precisa conversar com o colaborador, precisa dar um feedback, precisa, enfim, ter uma troca, passar uma orientação, seja assertivo o máximo que você puder para que a coisa ande, para que tenha aí uma agilidade no processo, né? E não fique moroso. Acho que temos jogo, hein? Estou vendo umas bombas aqui no meu bairro. Ter direcionamento para o futuro. A gente está aqui, mas a gente já tem que estar pensando lá daqui a 5 anos. Onde é que eu vou estar? Que 5? Daqui a 3, né? Eu já penso aqui, ó, ano que vem, já quero saber quando acabar tudo isso, o que vai acontecer. Então, projeção aí para o futuro. Pensando já lá na frente, como que o meu negócio vai se transformar? Como vai ser o meu negócio daqui a 3 anos? Quantas pessoas sofreram, gente, na pandemia, porque não estavam no online ainda? Quantos negócios quebraram? Porque ninguém nem sabia como é que fazia para ter um site, para ter para vender um negócio de um restaurante, num iFood da vida. Muita gente. Mas quanta gente também se reinventou. Lançou aí coisas novas, projetinhos que estavam na gaveta, que foram obrigados a botar em prática e foi muito sucesso. Então, sempre olhar lá para frente, né? A gente não pode ficar estagnado, porque a coisa está vindo numa velocidade da luz. Bem aqui, ó, no nosso cangote. Se a gente não correr, se ficar, como é que é? Se ficar o bicho pega, como é que é o negócio que fala? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é assim mesmo, cada vez mais. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ó, coloquei aqui a referência bibliográfica do livro que eu falei para vocês, de engajamento. Se vocês, né, enfim, ficarem interessados. Aqui tem os meus contatos para dúvidas, perguntas e lamentações. Qualquer coisa, né, estou à disposição. Deixa eu parar de compartilhar aqui a nossa tela. Muito bem. E aí, cansaram? Todo mundo ficou quietinho? Próxima vez eu vou botar os cases no final, para vocês acordarem e ficarem espertos. Mas já tá puxado, né? Eu super entendo, gente. Super entendo que acaba ficando pesado, né? Mais para o final do dia. Mas estou bastante contente de ter né, tido a participação de vocês. Foi bastante rico, eu espero que tenha sido bom para vocês também, que tenha agregado valor aí na sua rotina, no seu trabalho, seja você empreendedor, empresário, colaborador de alguma empresa, né? Em todos os lugares a gente sempre precisa fazer o melhor para a gente e para a nossa equipe. E mesmo que você não tenha liderados, quando a gente fala de liderança, né, tem a chamada autoliderança. O que eu vou fazer com o que eu quero para a minha vida, para a minha carreira, para o meu futuro, para as pessoas que estão na minha volta, para a minha família, né? Isso tudo são decisões aí importantes que a gente precisa tomar e a gente precisa ter muita clareza do que a gente busca e de como a gente vai conduzir, né, a nossa caminhada aí daqui para frente. Tá bom?
Alguém quer fazer algum comentário depois de tudo isso que eu falei? Falei mais que o Homem da Cobra hoje, meu Deus. É muito interessante. O que eu vejo nisso tudo é o desafio, né, de conseguir perceber, principalmente para o líder, no liderado, o que mantém ele motivado, né, e buscar excelência, entender o tratamento humanizado, né, que tem dia que a pessoa não está legal. Isso não é fácil, né? Assim, as empresas, de um modo geral, eu vejo, né, a empresa que eu trabalho, por exemplo, ela tem um processo de kickoff que acontece a cada semestre. E tem um maior que toda empresa se junta ao final do ano, início do ano, aí depende muito do momento. Do momento da empresa. E eu percebo que, assim, né, com a PNL fez mais sentido, com o treinamento em PNL fez mais sentido essa visão, que durante o treinamento de kickoff, eles buscam formas de mostrar motivação para as pessoas, mas de uma forma que nem sempre, numa empresa de 150 pessoas, 200 pessoas aproximadamente, aquela forma de motivação, por exemplo, eu trago uma pessoa que vai falar de uma história de vida, de desafio, e com isso mostrar que eu preciso fazer o que tem que ser feito, não o que eu quero fazer. Colocando assim bem amplo. Uhum. Sem preocupar, às vezes, se aquele processo de motivação que aquela pessoa está passando faz sentido para quem está ouvindo, sabe? Se quem está recebendo aquela informação entende o quão profundo é, né? Sim. Da última vez foi interessante, porque o pessoal de marketing trouxe um rapaz que tinha feito uma prova de desafio, ele mais 3 pessoas, uma prova até conhecida no esporte, mas eu não vou recordar o nome, mas é de um desafio, parece que passa dias passando por vários obstáculos e tudo. Eu esqueci o nome agora. E a pessoa mostrando, né, o trabalho em equipe daqueles dias ali, de todos, né, as dificuldades de cada um, as facilidades de cada um e tudo. Aí, ao final, o diretor falou assim, você nunca sentou numa mesa com diretores, citou uma empresa lá que a gente tem uma certa dificuldade de negociar, nunca sentou numa mesa com o diretor fulano de tal para negociar uma proposta, entendeu? Então, assim, foi uma brincadeira que ele fez, mas uma brincadeira que fez muito sentido na percepção de que aquilo aquele desafio, muitas vezes, para mim, não é um desafio coerente. Ele é muito entende? distante da realidade, né? Do que Muito você está distante, passando, a pessoa né? não entende a profundidade daquilo. Sim. E se o objetivo da empresa é buscar engajamento, né? Poxa, é muito difícil o que essa pessoa fez e eu preciso entender que eu tenho que fazer o meu melhor e fazer o que tem que ser feito, não o que eu quero fazer. Por exemplo, né? Mudar um mindset precisa ter um trabalho humanizado, um a um, Sim. né? Assim, Porque senão fica como assim, tá vendo como ele consegue, como dá para fazer? Ele ralou, fez um monte, ficou não sei quantos dias sem comer, sem tomar água, todo mundo consegue. Mas isso não faz sentido para mim, né? Eu estou buscando outra coisa aqui. Outra. A intenção até pode ser positiva da empresa, né, em fazer isso, mas às vezes é o chamado tiro no pé. Né? Não consegue atingir o objetivo. Né? Um outro fato interessante houve uma mudança na direção do nosso setor. O setor que eu trabalhava, já não trabalho mais, e o pessoal, assim, buscando motivar a equipe, montou uma estrutura de tarefas a executar, metas a executar e uma premiação, um modo de premiar pessoas que alcançassem. E chamou todo mundo para uma reunião, acreditando que estavam fazendo uma boa modificação, né, assim, no setor. Era um setor de entregas e as pessoas não queriam ser cobradas por metas de venda, por exemplo, porque o objetivo era o pós-venda e não a venda. E é uma história um pouco complexa para falar, mas não importa agora. Mas, assim,
a questão muito engraçada é que, durante a apresentação, os diretores, os gestores, mostrando como seriam as metas e as premiações, gerou uma insatisfação tão grande. O pessoal, durante a própria reunião, questionou por que não premiar todos de forma individual, de forma a não criar a disputa na equipe, né? Mas, assim, cada um que se destaca recebe uma determinada premiação. Aí o pessoal questionou, mas aí a premiação vai ser bem menor se a gente tiver que premiar todo mundo. Mas aí a maioria, mas não tem problema, o importante é premiar mais justo, todos, né? Todos que estão ali mostrando de alguma forma uma entrega diferenciada, né, um comprometimento, precisa ter o destaque, né? Foi muito interessante essa. E assim, a intenção não era ruim, a intenção era, de algum modo, motivar a equipe, né? E o tiro saiu pela culatra. E o que é importante, né, gente, quando a gente vai fazer algo para o outro, é perguntar para o outro o que ele gostaria, que seria legal. O que vocês gostariam de ver? Olha, a gente vai fazer aqui uma semana de palestras e tal. Que tipo de assunto vocês acham que seria legal a gente conseguir alguém para fazer? Alguém para falar, né? Aí a equipe vai falar, eu acho que é legal falar sobre, sei lá, liderança, sobre gestão do tempo. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sobre aquilo. Perguntar também para as pessoas, para a equipe mesmo, né? O que eles acham que seria melhor. Porque o que me parece do que você falou, Darlan, é muito da vontade do teu líder, lá do teu CEO, não sei, né, do teu diretor, né? Do que ele acha. Talvez ele assistiu uma palestra num outro momento, com uma outra equipe, com outras pessoas, num outro nível, e, nossa, super legal, vou levar para a galera assistir. Aí a galera assiste e só que não conecta, porque não faz sentido para esse pessoal. Fazer sentido para um outro nível hierárquico e não para as pessoas que você está querendo, né, engajar. Então, a minha sugestão é sempre que a gente pergunte, troque, né? Entenda o que as pessoas realmente estão precisando e o que eles gostariam de ouvir, né? Sobre qual assunto, sobre qual tema. E aí às vezes a coisa é muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes é muito, né, mais fácil de conseguir fazer do que a gente imagina. A gente fica criando coisas gigantescas que não funcionam quando a gente podia criar uma coisinha pequena e ter um resultado muito legal. Muito bem, pessoal. Adorei estar com vocês nessa noite. Obrigada pela participação de todos mais uma vez. Obrigada, Amanda, pela sua ajuda mais uma vez nas salas. E qualquer coisa eu estou à disposição. Vocês têm meu contato. No Instagram eu estou como Lisandra Nunes. Então, se quiserem, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou por aí. Tá bom? A gente se fala. Boa noite a todos, bom descanso e até a próxima. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite.